Sabe o que de verdade sinaliza que um relacionamento está chegando ao fim? A gente logo pensa em gritaria, em briga, né? Mas e se o sinal mais perigoso de todos for justamente algo que a gente não consegue ouvir? Hoje, vamos mergulhar nesse silêncio poderoso e muitas vezes totalmente mal interpretado que pode aparecer bem antes do fim. Pensa comigo por um instante. Qual é o som real que um relacionamento faz quando acaba? A resposta talvez te surpreenda, porque pode não ser nada do que a gente imagina. Pois é, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela cena de filme, né? Porta batendo, voz alta, aquela discussão que parece não ter fim. A cultura, os filmes, tudo ensinou pra gente que o drama, o barulho, é o sinal máximo de que as coisas estão desabando. Só que vamos olhar um pouco mais de perto para esse tal conflito. Por mais que seja horrível, que seja desgastante a briga, olha que doido, ela pode ser um sinal de que ainda existe vida ali. Ela mostra que ainda tem energia, sabe? Um investimento, mesmo que seja uma tentativa toda torta de consertar algo que já quebrou. E olha, faz todo sentido a gente pensar assim. Afinal, a dor tá ali, na sua cara. O atrito é quase palpável. São nesses momentos que o problema fica barulhento, impossível de ignorar. Mas é bem aqui que a história tem uma reviravolta daquelas. E se o verdadeiro perigo não estiver no barulho todo, mas justamente na falta dele? Essa frase, ela meio que vira tudo de ponta cabeça, né? O verdadeiro ponto final não é marcado pela explosão, mas pela implosão. É quando a energia para lutar ou até para se importar simplesmente acaba. Foi embora. Vamos comparar aqui, para ficar bem claro. A luta, mesmo sendo dolorosa, ela mostra que ainda existe um investimento emocional. É energia sendo gasta ali. Agora, o silêncio, ao silêncio é o som da indiferença. É como abandonar o campo de batalha, um sinal de que não existe mais nada pelo que vale a pena lutar. Ok. Então, se o silêncio é o verdadeiro vilão, o que ele quer dizer de verdade? Vamos tentar entender a anatomia desse silêncio. Essa frase aqui resume tudo de um jeito impressionante. Não é um silêncio de paz, um silêncio vazio. Pelo contrário, é um silêncio ativo, um espaço carregado com tudo aquilo que não é dito. Isso, meu amigo, pode ser muito mais destrutivo que qualquer grito. Então, o que é esse tal de silêncio que grita? É exatamente isso. É um estado em que o espaço entre duas pessoas vai se enchendo de mágoa, de decepção, de uma espécie de rendição dos dois lados. A falta de palavras vira a própria linguagem da desconexão. E o que esse silêncio está gritando, então? Bom, ele grita sobre a conexão que se perdeu, grita sobre as feridas que foram se acumulando e nunca fecharam, ele anuncia que os dois se renderam, que se afastaram emocionalmente e que, por fim, desistiram de tentar. É o fim do esforço. Tá, mas por que a gente está falando disso agora? Por que essa ideia é tão crucial para os dias de hoje? Como essa análise se encaixa no nosso mundo moderno? Pensa só no nosso dia a dia. É um barulho sem fim, né? Notificação de celular, tela para todo lado, um bombardeio de informação. Nesse cenário todo, aquele silêncio perigoso pode se esconder muito bem. Duas pessoas podem estar sentadas lado a lado no mesmo sofá, mas completamente sozinhas em seus mundos digitais. E aqui está o pulo do gato, a grande lição para os nossos tempos. A falta de comunicação que realmente destrói não é só a ausência de palavras, é a ausência de conexão de verdade, de presença, de interesse um pelo outro. O silêncio pode existir até no meio de uma conversa cheia de palavras vazias. E tudo isso leva a gente para uma última reflexão. No meio de toda essa correria, de todo esse barulho, talvez a pergunta mais importante não seja sobre o que está sendo dito em voz alta, mas sim sobre o que está sendo gritado no silêncio. Quais são esses espaços vazios que, de verdade, estão pedindo a nossa atenção?